A paz do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Os irmãos podem tomar assento. A pastora pediu para eu dar 2 anúncios específicos, né, além do que o Gleison deu e aqueles que apareceram na tela, sobre o nosso grupo do café. Quem gosta de café? Quem não gosta está errado, hein? Vigia. Esse grupo, né, a maioria dos irmãos já tem conhecimento. Ele é baseado em Lucas 10, 27, que diz que nós devemos amar a Deus com café. O que é café? Coração, alma, força e entendimento. Então, nós somos uma igreja que nós desejamos ser inteiros para o Senhor. Então, irmãos, quem não está nesse grupo, que deseja entrar, pode pedir a qualquer irmão. Todos que estão no grupo são habilitados para adicionarem outras pessoas. Nós estamos lendo a Bíblia de capa a capa, porque nós não podemos amar alguém que nós não conhecemos. E para conhecer o Senhor, nós precisamos mergulhar na sua palavra. Então, nesse grupo, a gente se encoraja, a gente se estimula, né? A gente fortalece uns aos outros na caminhada e ninguém vai ficar para trás nessa jornada. Amém? Então, irmãos, se quiserem fazer parte, a gente se reúne uma vez por mês para transbordarmos uns nos outros aquilo que o Senhor tem falado conosco durante essas leituras e tem sido maravilhoso. E nós gostaríamos que todos os irmãos vivessem isso. Inclusive, o nosso próximo encontro vai ser dia 27 desse mês. Marquem aí na sua agenda, porque nós sempre preparamos uma recepção incomum. Por que é incomum? Porque aqui nós precisamos ficar nesse formato, um atrás do outro. Mas, nesse formato, nós conseguimos só ver a nuca uns dos outros. E quando nós estamos aqui no encontro do café, nós olhamos uns para os outros, porque nós estamos diante de uma mesa que o convidado principal, o alimento principal, é o Senhor. E nesse grupo nós temos um desafio, que é adorar no lar. O que é o adorar no lar? Nós temos essa casinha, é uma casinha pontilhada. Para que serve essa casinha? Irmãos, todos nós aqui somos uma grande família, mas o Senhor nos dividiu em pequenas famílias, com as quais nós dividimos o nosso cotidiano. Não é verdade? Um filho, uma mãe, uma avó que moram juntos. E qual é a nossa meta? Qual é o nosso desafio? Que a gente faça da nossa casa um altar de adoração ao Senhor. Que nós não cultuemos só aos domingos, mas que segunda tenha culto, que terça tenha culto, que a semana toda seja um momento de celebração dentro das nossas casas. De forma que quando a gente estiver aqui nos domingos, será algo, vai ser o ápice daquilo que nós temos vivenciado durante a semana. E aí, essa casinha tem 4 partes. Nós temos o telhado, e está escrito, ó, uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades. Então, quando nós fizermos o primeiro culto, nós vamos cobrir o telhado da nossa casinha. E aí nós temos as paredes, nós temos a porta e nós temos a janela. Então, nosso desafio é que nós consigamos nos reunir em família pelo menos uma vez por semana, 4 cultos por mês. Amém? Então, os irmãos que quiserem participar desse desafio, peguem a casinha com a Carol, tá? E vamos... É difícil, irmãos, porque a gente coloca muitas coisas na nossa agenda e a gente acaba se afastando do principal. Mas a nossa tentativa é que nós vamos conseguir. O Ministério Adorar vai começar um movimento novo, que é a adoração fora das 4 paredes. Que é a adoração na casa, é a adoração no trabalho, é a adoração 24 horas por dia, porque é assim no céu. É assim no céu, 24 horas no dia, os anjos cantam Santo, 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 Santo. E nós também podemos cantar isso durante toda a nossa semana. Amém? Então, ó, pegue a sua casinha
E tem prêmio. Qual será? Não sei. Pode ser um bis, porque o maior prêmio são as bênçãos que vão emanar quando nós nos reunirmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E um segundo anúncio. Luan, levanta a mão. Esse aí é o Luan. Não é o Cauã. Cauã é o filho dele. Esse é o Luan, uma bênção que o Senhor trouxe para nós. Luan é militar. Ele organiza corridas no quartel dele. O Luan é professor de educação física. Ele dá aula, uma pessoa habilitada, competente. A hora-aula do Luan não é barata. Irmãos, mas ele está aqui de graça para os irmãos. Porque tudo que a gente poderia dever ao Luan, Jesus Cristo já pagou, amém? E ele, está aí cooperando conosco. Como? Nós também temos a meta de amar a Deus o quê? Integralmente. Esse café significa o quê? As nossas emoções, coração, alma, mas também a nossa força. Então nós precisamos estar em plenas condições de louvar ao Senhor com o nosso vigor físico. Então nós temos aí um movimento de caminhada / corrida, adorar, que eu chamo de adorar run. É assim que se fala, ingleses? Que é adorar na vida física também. Então nós queremos glorificar o Senhor plenamente. E isso envolve o cuidado com a nossa saúde. Então nós temos também, a pastora mandou aí no privado da igreja, um link de um grupo, que é um grupo para a gente se organizar. A gente tem estado ali no Parque Radical uma vez por mês, fazendo essa caminhada, essa corrida em conjunto. E no final nós nos reunimos para agradecer ao Senhor, louvar e orar ali no Monte Moriá. Então é completo, coração, alma, força, entendimento. E nós temos nosso professor de educação física aí, as instruções, nos encorajando, nos motivando, e tem sido uma bênção. Os irmãos que foram ontem já vieram aqui dar testemunho que dormiram igual uma pena, que é uma pluma, deitaram, e apagaram. Porque a gente sabe que a atividade física é importante para a saúde mental, para a nossa longevidade, e a gente tem pecado contra Deus quando a gente não cuida da nossa saúde. Então, não é apenas um convite, é uma intimação para aqueles que verdadeiramente querem amar a Deus de maneira integral. Inclusive, o nosso professor, vou ler aqui o que ele postou no nosso grupo hoje. Tem um pecado que quase ninguém fala, mas que está matando muita gente. A Bíblia alerta sobre isso, mas muitos cristãos preferem ignorar. Esse pecado é a negligência do próprio corpo, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono. E ele, quando ele morreu na cruz, ele não morreu só para o nosso coração, pela nossa alma. Ele também morreu pela nossa força. Amém? Então, o nosso corpo não nos pertence. Ele é templo do Espírito Santo. Jesus nunca disse, cuide da sua alma e ignore seu corpo. Saúde física não tem nada a ver com vida espiritual. E tem tudo a ver, e eu gosto de citar um avivalista que morreu com 29 anos. Robert Murray. E ele disse no final da sua vida, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. Então, irmãos, todos nós temos um propósito, todos nós temos uma mensagem. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o cavalo que transporta essa preciosa mensagem. Amém? Todos no grupo? Mas não é só para entrar no grupo, não, é para ir, tá? Todos no lugar, 100 pessoas no grupo, aí no dia, aí 10 pessoas. Mas o Senhor é bom, e eu sei que tudo isso que tem surgido no nosso meio é da parte de Deus, porque o Senhor tem interesse na nossa vida de forma completa. Amém, igreja? Então, vamos lá para a mensagem. É uma mensagem assim, que parece fácil, mas é difícil. Por que parece fácil, mas é difícil? Porque o texto é fácil, porque todo mundo conhece. E isso torna tudo difícil.
Porque quando a gente conhece muito uma coisa, né, a gente acha que não tem mais nada para aprender. E é aí que o Senhor se revela de maneira mais profunda. Então, vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Salmo 23. Quem conhece Salmo 23? Todos, né? Salmo 23. Alguns até sabem de cor. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastagens, guia-me ao longo de águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me nas sendas da retidão, por amor de seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Os irmãos podem tomar assento. E eu relutei muito para falar sobre esse texto, porque eu já tinha uma mensagem. Semana passada eu preguei em uma igreja e o tema era unidade. E é uma mensagem que eu nunca preguei aqui. E quando o pastor me chamou para pregar, eu falei, tá bom, já tenho uma mensagem. Já que o tema é unidade. E o Senhor, Ele disse para mim que não, que tornou a tarefa mais difícil. Porque quando a gente cresce na igreja, eu sempre falo isso, a gente conhece as histórias. Então não é difícil a gente falar sobre as histórias da Bíblia. Mas o desafio é comunicar aquilo que o Senhor quer para aquele dia específico, sabendo que o Senhor conhece cada um de nós pelo nome e que Ele veio aqui para um encontro pessoal com você. Então, não é um Deus que se revela, olha para uma multidão e fala assim, eu vou entregar no colo de quem cair, caiu. Não é isso. Quando o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é porque Ele sabia que essa mensagem ia te encontrar, que Ele ia te encontrar através dela. Então, isso é a coisa mais séria, é o que mais me aflige, como, né, quando eu estou aqui, é saber exatamente que eu não posso fazer a minha vontade, que eu não posso falar o que eu quero falar, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor quer comunicar com a igreja. E quando eu estava, né, quando o Senhor me disse isso, que na verdade essa mensagem nasceu de uma crise pessoal, e eu tenho várias, né, não parece, mas eu tenho várias crises quando eu leio a Bíblia, e o Senhor me sinalizou muitas coisas, e Ele veio falando, né, eu acho que já tem alguns anos, e Ele vem falando, e de repente Ele começa a aumentar o som, que Ele conhece cada um dos seus filhos, e de repente tudo se torna claro. Então, esse salmo, ele já estava me perseguindo e eu não estava entendendo, porque é uma palavra muito conhecida, a gente ouve com frequência, a gente cita com frequência, né? Desde criança, até quem não é frequentador de igreja conhece esse salmo. E semana passada eu estava na minha casa e eu estava orando e eu comecei a falar com Deus esse salmo, né? E eu falei, o Senhor é o meu pastor. Eu não consegui orar mais nada, porque eu caí no choro. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí eu fui para o trabalho. Na terça-feira eu ia ministrar a mensagem lá no quartel. Mas tinha um pastor lá, e um pastor meu amigo. Eu falei assim, não, você vai ministrar no meu lugar. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho. E eu sentei lá. Quando eu sentei, ele falou assim, abra no Salmo 23. Meu olho já marejou, já encheu d'água. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E quando eu pensei, né, e eu falei, Senhor, eu não quero compartilhar porque
parece que isso é algo tão meu, né? É tão meu esse salmo. Mas o Senhor falou assim, não. Eu acho que de uma certa forma, todas as pessoas estão passando por uma crise dessas, de maneiras diferentes. E talvez você não tenha consciência dessa crise. Talvez você vai sair daqui descobrindo uma coisa que você tem, que você não sabia que você tinha. E é bom. Porque quando o Senhor nos aponta algo, é porque Ele já tem a resposta. Ele é a resposta. E esse salmo, ele faz parte de uma trilogia de salmos messiânicos que fala sobre Jesus. E o Salmo 22, ele é nítido, né? Eu falo que é o Salmo da cruz. E ele já começa no primeiro versículo citando, na verdade, Jesus cita o Salmo. Davi, ele já tinha tido um vislumbre da crucificação. E o primeiro versículo do Salmo 22 fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus falou isso na cruz do Calvário, quando ele estava sendo moído pelos nossos pecados, lá em Mateus 27, 46. Ele fala, Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta de Deus é, eu te desamparei para amparar os seus irmãos. O Senhor Jesus Cristo foi desamparado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos fazer parte desse reino. E aí o Salmo 22, ele fala da cruz. O Salmo 23 fala sobre o cajado, fala sobre o pastor. E o Salmo 24 fala sobre coroa. O Salmo 24 fala daquela realidade que nós vamos experimentar, que está lá escrito em Apocalipse. Ele fala assim, quem é esse? O Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. É isso que diz o Salmo 24. E ele pergunta, quem é este Rei da Glória? É o salmo que fala da coroa, é o salmo que fala da consumação, é o salmo que traz à tona aquilo que está escrito em Apocalipse 19, que diz que ele virá num cavalo branco. E diz que o nome dele é fiel e verdadeiro. Que ele está vestido com um manto de sangue. Que da sua boca saiu uma espada afiada para julgar as nações com justiça. E que na sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus é fiel. E esses salmos todos, eles falam de uma forma completa do plano que o Senhor tem. Mas nessa noite eu quero falar sobre o Senhor é o meu pastor. Sobre o cajado. E quantos vieram aqui para descobrir qual é a vontade de Deus? Quem quer saber qual é a vontade de Deus? A gente sempre fica procurando, né? Qual é a vontade de Deus? Mas a Bíblia, ela tem respostas para tudo. Já está tudo completo aqui. Às vezes a gente quer uma resposta mirabolante. E eu quero dizer que a resposta de Deus está escrita lá em Efésios, capítulo 1, quando ele fala lá no versículo 9. Ele fala assim, ó, tendo dado a conhecer entre nós o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir todas as coisas em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra, a saber, nele mesmo. O que diz em Efésios? Que o Senhor revelou o mistério da sua vontade que estava oculta no passado. E qual é o mistério? Qual é essa vontade que foi revelada? De fazer convergir, de congregar, de unir, de entrelaçar todas as coisas em Cristo Jesus. E quando a Bíblia está falando todas, as dos céus, as da terra, tudo deve convergir em Cristo, porque tudo foi feito por causa dele e para ele.
tudo. Essa é a vontade de Deus. Que tudo tenha uma ligação única e essa ligação está em Cristo Jesus. Sem Ele, não é evangelho. Então, irmãos, esse salmo, ele fala sobre a vontade de Deus. E ele fala sobre uma jornada. Ele fala sobre uma caminhada. É porque, em geral, a gente se apega a esse primeiro versículo e a gente não percebe que é um salmo dinâmico. Que esse primeiro versículo é só um entendimento que vai dar sentido para o último, para o final, até a mesa ser posta na presença dos nossos inimigos. E esse salmo, a gente estava falando sobre na escola dominical, né? E a gente sempre fala isso, né? E o Israel falou, o problema é que a gente quer uma senha, a gente quer uma dica, a gente quer 12 passos para sermos cristãos bem-sucedidos e vitoriosos. Nós queremos a dica que vai mudar a nossa vida por completo. Nós queremos a senha, nós queremos uma explicação milagrosa, instantânea. Irmãos, o evangelho é uma jornada de perseverança dia após dia até o final, quando nos será entregue a nossa coroa. Então nós não podemos entrar nessa ansiedade do mundo e achar que o evangelho é uma coisa que eu vou vir aqui hoje, eu vou estalar os meus dedos e tudo vai ser resolvido na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por quanto tempo nós entendemos esse salmo, esse versículo errado? E ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. E por que ele não começa dizendo, o meu pastor é o Senhor? Porque o Senhor é debaixo do senhorio de Cristo, do seu governo, da sua soberania, é que nós somos pastoreados. Então, esse salmo não faz sentido quando nós não nos rendemos a esse governo. Esse é o problema que nós recitamos, que o Senhor é o meu pastor, mas nós não nos atentamos que para Ele ser o meu pastor, primeiro Ele precisa ser o meu Senhor. E o Senhor, Ele governa. Quem tem um Senhor não faz a própria vontade, não anda nos seus próprios caminhos, não faz aquilo que quer. Quem tem um Senhor é governado, é dirigido, é orientado, é encaminhado. Então, nós queremos, né, que ter um pastor que alimenta, que cuida, que protege. E o Senhor, Ele é isso. Mas para ter esse pastoreio, nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor. E aí a gente pode pensar, mas tem gente que não confessa Cristo como Salvador, que não está debaixo desse governo, mas que é cuidado, protegido. Isso é verdade? Sim ou não? É verdade. É verdade, tem gente que não está no aprisco, que recebe livramento, que recebe provisão, que recebe porta de emprego, que recebe até cura. Mas eu chamo isso de graça comum. Sabe o que é uma graça comum? É aquilo que está lá escrito em Mateus 5,45, que diz assim, que o sol nasce para todos, para os justos e para os injustos, que a chuva desce sobre a vida de todos, sobre a vida dos justos e dos injustos. Essa é a graça comum. A graça comum são os livramentos que tanto quem serve a Deus como quem não serve a Deus experimenta. Essa graça comum abre porta de emprego para ímpio e para justo. Essa graça comum, ela cura pessoas que não reconhecem o Senhor como Salvador. Essa graça comum. E então por que aceitar esse senhorio de Cristo? Se eu já tenho dele o que eu preciso para viver, se eu já desfruto dessa graça comum. Eu quero dizer, meus irmãos, que essa graça comum só serve para o aqui e agora.
Mas a graça salvadora, a graça sobrenatural, ela vai perdurar para além dessa vida. A graça salvadora, a graça sobrenatural que se manifestou na cruz do Calvário, é que vai nos colocar na verdadeira ceia lá com o Cordeiro, nas regiões celestiais. Então, se você quer experimentar o cuidado desse pastor, sem reconhecer que ele é o Senhor, eu quero dizer que esse cuidado, ele tem prazo de validade. Ele vai acabar. Mas se você quer experimentar essa graça, esse cuidado infinito, essa alegria transbordante e abundante por toda a sua vida, nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo, o governo, a orientação, a condução. O Senhor é o meu pastor. Então nós precisamos entender. Muitas pessoas querem as coisas da parte de Deus, e Deus dá. Querem o pastor, mas não querem o Senhor. Mas, irmãos, não existe alternativa. Se nós queremos desfrutar de uma forma completa desse senhorio, desse pastoreio, nós precisamos nos render. Nós precisamos nos submeter a Cristo. E o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. E quando ele diz nada terei falta, é que realmente nós seremos inteiros nele. E a gente se limita, a gente é tão carnal, a gente é tão terreno, que quando a gente pensa que nada vai faltar, a gente pensa logo na comida, a gente pensa na bebida, a gente pensa na vestimenta, a gente pensa no carro, a gente pensa na casa. A gente está agarrado a esse mundo. Mas quando o salmista diz, de nada, porque a minha versão, ela está assim, ó, de nada terei falta. Eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque esse pastor me garante que nele eu posso ser inteira, completa. E foi sobre isso que o Senhor me falou. E Ele me mostrou que existiam coisas na minha vida que ainda era vista sob uma perspectiva de falta. Era uma carência. E nós precisamos nos relacionarmos nesse mundo aqui agora, com pessoas, com coisas, a partir de um coração preenchido. Não pode ser a partir de uma carência, de uma falta, de uma ausência. Porque se Ele é o nosso pastor, se Ele é o nosso Senhor, nós não temos falta de nada. Ele nos garante tudo. Então a nossa reunião, o nosso culto de domingo, não tem que ser uma reunião de pessoas com falta. Tem que ser uma reunião de pessoas completas, inteiras, que se conectam para prestar um culto onde a honra, a glória e o louvor verdadeiramente são dados para o Cordeiro, para o pastor dos pastores. E eu tenho certeza que cada um de nós, e eu peço que o Senhor revele isso para o seu coração, qual é a sua carência? O que você está buscando para te preencher? Porque nasceu uma angústia no meu coração, e eu falei, Senhor, é o quê? É o quê? E Ele falou, é isso. Porque Deus fala, porque Ele quer preencher. E esse salmo, ele fala sobre essa jornada, onde no final, nós seremos verdadeiramente inteiros, completos, plenos em Cristo. E nós vemos várias pessoas entrando em diversas situações, porque tem essa falta. E aí a gente pode enumerar aqui infinitas coisas, relacionamentos tóxicos, materialismo e tantas outras coisas nos aprisionando, uma perturbação mental, de alma, um medo. Isso é carência, porque nós não temos confiado no pastor das nossas almas. E isso pesa no meu coração, porque o Senhor já cansou de provar para mim e para você que Ele é digno de toda a confiança. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nunca falhou. E mesmo assim nós desconfiamos
e buscamos segurança em outras coisas, em outros lugares, em outras pessoas. Mas eu sei que nessa noite o Senhor quer mudar essa perspectiva do nosso coração. Ele quer nos alinhar. O Salmo 23, ele não é a celebração de uma honra de quem vai chegar lá no final e vai ser exaltado na presença do inimigo. Porque a gente se apega nisso. Mas é o testemunho de um processo de transformação. De transformação de quê? De mente, de alma, de tudo. Então, esse salmo ele fala desse processo, dessa caminhada, onde nós seremos transformados completamente. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Porque o princípio básico dessa jornada com Cristo é que Ele é o Senhor de tudo. Se Ele é o Senhor de tudo, o que pode nos faltar? Se Ele é dono de tudo, Ele é o nosso dono. O que nós podemos querer que não venha dEle, que não esteja nele? Que Ele não possa? Irmãos, o Senhor, Ele é perfeito, Ele é completo. Ele não depende da nossa adoração, Ele não depende da nossa resposta, Ele não depende do nosso amor, Ele é inteiro. E assim como Ele é, Ele quer nos fazer nele. Ele quer nos fazer nele. Ter essa inteireza. Imagine a liberdade de não ter falta de nada. De caminhar com confiança nesse pastor. Acabaram-se as angústias, as ansiedades, as correrias, as buscas que não cessam. As preocupações, o medo, o desespero. Essa é a vida cristã plena que o Senhor tem para nós e que nós não temos desfrutado porque não temos confiado nesse pastor que se entregou por nós. Nós temos a tendência de viver a partir dessa falta. E quando a gente pensa que de nada terei falta, que nada me faltará, a gente pensa nas necessidades mais imediatas. A gente pensa na provisão instantânea. Mas os cuidados dessa vida, essa angústia, essa agonia, só revela que nós não conhecemos o nosso pastor, o nosso Senhor. Porque lá em Mateus 6, o que ele fala? Não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Ele fala, quem não é filho é que se preocupa com essas coisas. Quem não é filho é que corre atrás dessas coisas. E ele fala, os lírios dos campos, observa, eles se vestem, não fazem nada. E eles se vestem, nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. E hoje eles estão aqui e amanhã eles são lançados no fogo, eles murcham. Mas o Senhor tem cuidado deles. E o Senhor ainda fala assim, olha os pássaros. Vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se Ele cuida assim dos animais, quem dirá da coroa da criação? Os pagãos que correm atrás das suas necessidades básicas. E eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. Não estou dizendo que vai cair do céu, apesar que se Deus quiser, cai. Porque Ele já fez isso uma vez. Mas o que eu estou dizendo é que o nosso coração, a nossa vida, não pode ser consumida como se nós fôssemos órfãos. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. O meu filho nunca dormiu preocupado se amanhã teria provisão na casa dele. Porque ele tem pai. Às vezes o Davi come o último biscoito. Acabou. Porque ele não come nada, só come biscoito. Acabou o último biscoito. Ele pega despreocupadamente o último biscoito e ele nem sequer avisa que acabou.
Ele nem avisa, a gente que tem que olhar para ver se acabou, porque ele tem certeza que sabe lá como no dia seguinte vai ter a provisão, porque ele tem pai. E nós? Imagina todos os dias meu filho perguntando, mãe, amanhã vai ter? Amanhã vai ter? Amanhã, dormindo, angustiado, agoniado. Como você se sentiria como pai, como mãe? Você sabendo que você tem recurso, tem provisão e o seu filho não confiando em você. Ele preocupado, ele sem conseguir dormir. Imagina eu com recurso para prover para o meu filho e eu ter que levar ele no hospital para tomar um medicamento para sossegar a alma dele, porque ele não está acreditando que no dia seguinte vai ter provisão. Isso ia magoar o meu coração. Eu ia ficar extremamente, eu ia pensar assim, o que eu estou fazendo de errado? Mas nesse caso, o erro está nos filhos que não conhecem o pai. Se o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. São os pagãos que se consomem, gastam energia, se matam buscando aquilo que já está na mão do seu pai. Nós não somos filhos da circunstância e do acaso. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos nos movimentarmos na vida através dessa perspectiva. Lá em Salmo 131, no versículo 2, 3, diz assim: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Agora e sempre. O Senhor é suficiente para hoje, para amanhã, por toda a eternidade. Ele é. Ele não tem, ele é. Tudo aquilo que Cristo oferece, ele é. Ele é hoje, ele foi ontem e ele vai ser amanhã, ele vai ser para sempre. É o nosso pastor. E por que nossa alma está desassossegada? Porque nós andamos inquietos. O Senhor é o meu pastor. Nós estamos tão desesperados que quando a gente abraça a provisão, mesmo assim a gente não tem descanso, não tem paz, não tem nada. Porque nunca foi sobre a provisão, sempre foi sobre o pastor. E eu li uma história, e essa história mexeu comigo. Um pastor e a sua esposa, eles recém-casados, surgiu a oportunidade deles administrarem um orfanato com mais de 100 crianças. E o orfanato estava numa condição horrível, péssima, porque não tinha alimento direito, era uma corrupção, o dinheiro era desviado, as crianças viviam sem o básico, sem o necessário. E quando eles pegaram aquele orfanato para cuidar, e ele começou a tentar mostrar para aquelas crianças que o Senhor era o pastor delas. E eles fizeram parceria com mercados, com empresários, com comidas boas. E aí o que aconteceu? Eles tinham tudo do bom e do melhor. Aquelas crianças tinham tudo do bom e do melhor, comida saudável, todos os dias, nos horários corretos. Só que começou a ter uma intoxicação alimentar constante. E aí aquele pastor falou, não estou entendendo, a comida é de qualidade, a comida é fresca, nós temos servido melhor para essas crianças, e a intoxicação alimentar constante, as crianças passavam mal com regularidade.
Aí eles pensaram, a cozinha deve estar contaminada, chamaram a higienização, a vigilância sanitária foi lá, verificou, não tinha problema nenhum com a comida, não tinha problema com o espaço, não tinha problema em nada, mas as crianças continuavam passando mal recorrentemente. E sabe o que eles descobriram? Que no alojamento das crianças, cada uma tinha um pequeno armário, onde guardavam seus pertences, né, suas roupinhas, seus sapatos. E eles descobriram que aquelas crianças, em vez de desfrutar daquilo que estava sendo colocado à mesa, elas estavam guardando, sem refrigeração, junto com os sapatos, com as roupas, dentro do armário. Porque eles não estavam confiando que no dia seguinte haveria alimentação. Eles estavam preferindo comer comida podre, vencida, para guardar aquilo que eles deveriam desfrutar. E ele mesmo assim tentou ainda convencer as crianças que aquilo não era necessário. E o que aconteceu? Não teve jeito, eles tiveram que tirar todos os armários. Para que as crianças não tivessem onde armazenarem as suas comidas, para não comerem comidas podres e não passarem mal. E aí eu quero dizer uma coisa, talvez os nossos armários estejam sendo recolhidos, porque nós estamos guardando comida, em vez de desfrutar, nós estamos guardando e aquilo está apodrecendo e nós vamos passar mal. E esse guardar comida se chama falta de confiança. Então, talvez o Senhor esteja mexendo na estrutura da nossa vida, abalando determinadas coisas, para que a gente entenda que nós não podemos continuar levando a nossa vida na força do nosso próprio braço, da nossa própria maneira. Nós precisamos confiar nesse pastor que é provedor. E talvez ele esteja tirando recursos, provisões da nossa vida e nos fazendo confiar naquilo que é diário, como ele fez no maná no deserto. Deus foi explícito. Ele falou, recolhe a porção do dia. E o que aconteceu? As pessoas guardaram. Quando guardavam, o que acontecia com o maná? Apodrecia. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor. E eu estou repetindo isso propositadamente. Nós não podemos sair daqui nessa noite com a mesma angústia, com a mesma preocupação, com a mesma perturbação de alma. Porque nós temos um Senhor que é o nosso pastor. E Ele disse que nós seríamos inteiros, completos nele. Não é possível chegarmos a uma compreensão, a uma maturidade nessa relação com Deus, se nós não confiamos no Deus que provê. Quem comeu hoje? Deus proveu. E eu quero dizer que você vai comer amanhã. Mas eu não tenho emprego, eu não tenho comida, você tem irmãos, você tem uma igreja. Jamais é inadmissível alguém aqui dentro não ter provisão. Porque o Senhor nos plantou como igreja para não termos falta de nada. E o Senhor, Ele nos leva, no versículo 2 fala assim, Ele me faz deitar em verdes pastagens, guia-me ao longo de águas tranquilas. E sabe o que é interessante? É que Ele pega a gente, Ele fala, eu sou o seu pastor. E Ele não fala, trabalha para mim, para eu te dar pastos verdejantes, para eu te levar para águas tranquilas. Ele é o seu pastor. E você sem nada para oferecer para Ele, Ele te levou para pastos verdejantes. Nós não tínhamos nada para dar para o Senhor de volta, para merecer esse pasto.
Nós não corremos atrás de coisas. Nós seguimos o pastor. E nesse lugar, ele nos faz repousar, nos coloca nesse lugar de pasto. Ele nos dá tudo que nós precisamos. E aí, ele nos guia para a senda da retidão, pelo caminho de justiça. Só que, às vezes, a gente fica com uma vida tão agitada, escravizados por aquilo que a gente quer conquistar, que a gente não percebe que isso vai nos levar para um caminho de juízo. Porque, na verdade, nós já temos o que nós precisamos, proporcionado por esse pastor. E ele nos dá descanso, ele nos dá calma, ele nos dá serenidade, e ele nos dá todas essas bênçãos para a gente começar a caminhar dentro do propósito, completamente equipados com a provisão necessária para chegar na verdade, para chegar nesse lugar que até sermos. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois, você pode falar isso? Estás comigo. Irmãos, essa é a maior declaração de tudo que a gente pode buscar da parte do Senhor, de tudo que a gente pode receber da parte do Senhor. A maior declaração é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Seja em pastos verdejantes, seja no vale, seja diante da mesa, o Senhor está conosco. Ele é o pastor, Ele não nos abandona em momento algum, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não ouvimos, o Senhor está. Ele não só está, como Ele é. O Senhor é o meu pastor. Ele nos abençoou para um propósito. Ele nos deu, nós não demos nada para Ele de volta. Ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo. Lá em Efésios 2, versículo 4, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, por grande amor com o qual nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou conjuntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nas eras vindouras mostrar as incomparáveis riquezas de sua graça, por sua bondade para conosco, por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Essa graça, nós fomos alcançados por ela, não é sobre o que nós podemos fazer para o pastor. Ele nos levou para águas tranquilas, para pastos verdejantes, antes que nós pudéssemos dar alguma coisa para ele. Isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obras de suas mãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preordenou para andarmos nelas, por amor do seu nome. O Senhor é glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfação em Deus, mais glória Ele recebe. Quanto mais plenos, inteiros em Deus, mais glória Ele recebe. Então, se nós queremos ver uma vida que glorifica a Deus, nós precisamos eliminar essa falta. E como eu
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele é o caminho. Ele é o caminho para quê? Para transformação. Esse vale é um caminho para transformação. E qual é a verdade? A verdade que transforma. E qual é a vida? É a vida transformada. É isso que nós temos em Deus. Um caminho para transformação, ele é. Uma verdade que transforma, ele é. E a vida transformada, ele é. E é esse caminho que ele tem para nós. A mesa. Preparas uma mesa diante de mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A mesa. Depois do vale, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Talvez você esteja nesse estágio. Mas não significa que você não seja filho. Pelo contrário, você é filho de Deus. E esse vale está te provando isso. Porque o Senhor não quer que você seja uma pessoa vazia. Ele quer te preencher completamente. Mas o vale é importante para sacudir e abalar aquilo que precisa ser abalado na nossa vida. Foi assim com a vida de Jó. Não foi mesmo? Ele tinha o pastor que deu provisão. Ele tinha riqueza, ele tinha tudo, ele tinha reputação, ele tinha família. E o que aconteceu? Jó, ele perdeu tudo. E quem foi que levou ele pelo vale da sombra da morte? Foi o próprio Deus. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto? Foi o próprio Deus. Então eu quero dizer que esse vale é o próprio Deus, porque o inimigo não tem poder nenhum, ação nenhuma na vida de um filho de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Foi isso que ele fez. Foi Deus que chamou Satanás para uma conversa e falou: viste o meu servo Jó? Aí Satanás fala assim: você cobriu ele de bens? É claro, é fácil adorar nesse cenário. E aí o que ele fala? Toca, faz, mexe nele, leva ele nesse vale. Mas o que o diabo não sabia é que o pastor é que guiava a vida de Jó. Que ele jamais entregaria Jó nas mãos de Satanás se ele mesmo não tivesse no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Deus está no controle do vale. Deus está no controle do vale. E por que isso foi importante na vida de Jó? Porque ele conhecia muitas coisas de Deus. O próprio Jó fala isso. Lá no capítulo 42, ele faz a seguinte declaração. Ele se arrepende e ele fala: Senhor, eu falei de coisas maravilhosas demais para mim que eu não entendia. Eu sei que tudo podes e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. E aí ele fala o seguinte: eu conheci a Deus somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, irmãos, eu imagino Jó passando naquele vale, cheio de lágrimas, cheio de frustração, cheio de dores, cheio de decepções, e com os olhos embaçados, uma escuridão, e ele não enxergava nada. E Jó ia andando naquele vale de dor, e ele achava que Deus talvez não estivesse com ele, ele não entendia o que ele estava sentindo, ele não sabia nada. E quando acabou, quando chegou no final daquele vale, ele viu uma luz, e essa luz era o rosto de Deus. Ele falou assim: hoje os meus olhos te veem. E quando Jó contemplou a face de Deus depois do vale, ele caiu em prostração e ele começou a orar pelos seus inimigos. E aí, nesse lugar que ele entendeu que o vale transformou a visão dele
em relação ao outro, a sorte dele foi completamente mudada. E a gente já conhece essa história. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, preparas uma mesa diante de mim na presença de meus inimigos. Depois que você experimenta a provisão, depois que você passa pelo vale, e aí você está diante de uma mesa. E quanto tempo nós achamos que essa mesa era uma mesa de exaltação, onde nossos inimigos iam ficar morrendo de inveja de nós, pela honra que o Senhor estava nos dando. Quantas vezes nós lemos esse salmo e esperamos o momento, Senhor, me honra na presença dos meus inimigos. Me honra na presença dos meus inimigos. Eu quero que os meus inimigos vejam aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Isso não é um pensamento de filho. Não foi isso que Cristo fez. Quando nós entendemos o reino e nós percebemos que existe uma mesa, essa é uma mesa reconciliatória. É quando nós vamos estar diante dos nossos inimigos e nós vamos falar, senta aqui comigo e experimenta esse banquete. É a mesa onde todas as barreiras, elas são quebradas. Onde todos os relacionamentos, eles são refeitos. E aí essa mesa te possibilita assentar com todos, sem distinção. Foi isso que ele fez e é isso que ele espera que nós façamos também. É uma mesa onde relacionamentos quebrados são reconstruídos. Não é uma mesa onde eu individualmente vou ser honrada. É uma mesa onde nós nos sentaremos juntos e o Senhor dos Senhores será honrado até sermos um. Mas mais do que isso, você pode se sentar e comer com eles, com seus inimigos. Mas o Senhor não para por aí, porque Ele sentou com os fariseus, Ele sentou com os discípulos, e Ele estava ali junto. Mas o Senhor não parou por aí, Ele foi até o fim. E existe um fim também onde nós devemos chegar. E qual é esse fim? Eu me levanto da mesa, eu não sento mais junto com os meus inimigos. Agora eu sou o alimento. Agora eu me ofereço como sacrifício vivo. Porque um dia alguém se ofereceu por mim. Foi isso que ele fez. Eu não fico mais de pé para ser exaltada. E depois de assentar e ter reconciliação, eu preciso entender que chegou o estágio final. E o estágio final é cada um de nós nos entregarmos como o alimento. Foi isso que Jesus fez. Depois que ele sentou com os seus inimigos, porque ele frequentou várias casas, ele encontrou com vários públicos, chegou a hora dele se entregar. E ele disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque mais do que estar com ele, nós precisamos estar nele. E estar nele de uma maneira tão indissolúvel, que não seja possível dizer onde começa a gente, onde começa ele. Estar nele de uma maneira tão dissolúvel, que quando nós formos quebrados, ele será visto. E se hoje eu posso me oferecer como alimento para os meus irmãos, meus ex-inimigos, é porque um dia alguém fez isso por mim. Se eu estou aqui, é porque foram os incontáveis abraços, as incontáveis orações, é porque muitas pessoas morreram no seu secreto. Pessoas que eu nem sei quem são, talvez eu nunca saberei, mas certamente alguém morreu e se sacrificou para que eu estivesse aqui hoje. Para me ensinar que agora é a minha hora. É a minha hora de renunciar, é a minha hora de me entregar, é a minha hora de abrir mão.
É a minha hora de permitir ser servida como alimento para que os meus irmãos sejam fortificados, para que eles também entrem nesse lugar de transformação. É a nossa hora, essa é a caminhada. Não para na provisão, não para nos pastos verdejantes, não para no vale. Ela acaba na mesa. Ela acaba na mesa. E o que isso tem a ver com o nosso tema, até sermos um? É que quando eu me entrego por você e você se entrega por mim, ninguém vai saber onde, como nós iremos nos separar. Hoje o Davi, ele brinca muito, né? E toda vez que ele vê o Valdir junto, ele quer se meter no meio. E ele fala que o papel dele é não deixar que a gente, né, fique junto sem ele. E o Valdir falou assim hoje pra ele: você tem que entender que a gente se ama mais do que a gente te ama. E ele ficou chocado. E ele falou: vocês tiveram um filho para ser desprezado? E eu falei pra ele: eu vou te explicar por que a gente teve um filho. Porque eu e seu pai, a gente se ama tanto que a gente queria ser um de uma maneira única. E em você, nós temos uma unidade. De forma que se te repartir no meio, não dá para dividir onde começa o Valdir, onde termina a Joyce. Porque em cada célula do seu corpo, eu e o seu pai somos um. Isso é ser igreja. Quando nós nos damos como alimento uns pelos outros, mesmo que nós sejamos partidos, quebrados, ninguém vai saber onde eu começo e onde você termina. Porque o evangelho não é sobre o eu, é sobre o nós. Essa é a mesa. Essa é a mesa. Ele fez isso por nós. Vamos colocar de pé. Porque os verdadeiros inimigos de Deus éramos nós. E Cristo nos resgatou. Ele nos salvou. Ele nos transformou. Irmãos, não existe motivo nenhum para desconfiarmos desse pastor. E não existe motivo nenhum para nós atendermos ao clamor do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu quero que assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um. E o Salmo termina dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Todos os dias essa bondade e essa misericórdia nos perseguirão. E glória a Deus por isso. É por elas que eu estou aqui. É por elas que nós estamos aqui. E ele diz que a resposta ao final disso tudo é: habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, e o sempre é sempre. É aqui, é na glória, é na eternidade. Não viva a partir de uma perspectiva de falta. Viva sabendo que já tem uma mesa posta nas regiões celestiais para nós desfrutarmos. E a Bíblia me garante que o Senhor Jesus, Ele nunca mais Senhor, porque Ele está me esperando, Ele está te esperando. Em Apocalipse 19, diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe as bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou, e foi-lhe dado vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, pois o linho fino é a retidão dos santos.
E ele disse-me: escreve, bem-aventurados os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós somos bem-aventurados. Você foi chamado para participar dessas bodas. E não é só lá, é aqui agora, com a igreja, com os irmãos, se entregando uns pelos outros. Vamos nos entregarmos, porque o pastor já nos deu tudo que é suficiente, irmãos. Vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Mas de uma coisa eu sei: você já recebeu tudo que você precisava.